desceu do céu e não foi para fazer a minha própria vontade, sim, e sim a vontade daquele que me enviou. Ou então, eu não vim aqui para fazer a minha vontade, mas eu escolho, prefiro, me submeto à vontade do Pai ou daquele que me enviou. E nós, na vida da igreja, não é diferente. Qual é a tua escolha? Então, um primeiro aspecto que nós vamos falar é sobre a sua escolha. Você tem uma vontade, mas você quer edificar a igreja, depois de ter recebido uma revelação tão grande da igreja, e que Deus te revelou a tantas pessoas melhores do que eu, talvez melhores que você, mas Deus quis te revelar a você, a mim, a você. Deus revelou. E quando Deus nos revelou, eu percebi o amor de Deus para comigo, o amor de Deus para contigo. E esse amor me constrangeu. Mas, irmãos, para seguir o Senhor, para edificar o seu corpo, não basta amar o Senhor. Não basta. Ué, então o que basta? Basta que você permita, aceite ser transformado pelo Senhor. E se você for transformado pelo Senhor, e se você fizer essa escolha, nós vamos ver na mensagem, que se você fizer essa escolha, você vai reinar com Cristo. Você vai reinar com Cristo. Não é uma dúvida, é uma certeza. A Bíblia nos dá a clara esperança e total confiança que nós vamos reinar com Cristo. Diga para você mesmo, eu vou reinar com Cristo. Eu vou reinar. Você vai reinar? Eu vou. E para isso, e para que se cumpra, nós vamos ver então Gálatas, vamos abrir lá em Gálatas capítulo 2, versículo 19, tá bom? Esse é o primeiro aspecto individual que nós precisamos compreender com muita clareza. O versículo 19 de Gálatas 2 diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Não estarei, nem estava, estou. É o presente. É hoje. Não é esperança. É real. É a realidade. Então, o que significa estou crucificado com Cristo? O estou quer dizer que aqui é um sujeito. O sujeito sou eu. Então, eu escolho a ser crucificado com Cristo ou a estar debaixo da cruz de Cristo. E quando eu estou debaixo da cruz de Cristo, eu fiz exatamente o que João 6,38 nos falou. Não vim para fazer a minha vontade, mas daquele que nos chamou, aquele que te revelou, que mostrou a você a igreja. Então, nós entendemos que o homem, no jardim do Éden, ele se desconectou de Deus ao aceitar o convite da serpente. Ao aceitar o convite, quando ele disse assim, não disse Deus que de toda árvore, vocês conhecem bem esse versículo, então não vamos abri-lo, mas está lá no capítulo 3, lá no versículo 5, que o Senhor fala que a serpente falou que certamente, como Deus
você se tornará conhecedor do bem e do mal. Quando a serpente lhe fez esta oferta a Eva, ela estava dizendo o seguinte: olha, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai conhecer o bem e o mal, e conhecendo esse bem e o mal, você não vai precisar de Deus. Você vai conhecer independente de Deus. E nós sabemos, o homem aceitou, Eva aceitou e Adão aceitou este convite. Então ele aceitou se desconectar de Deus. E hoje, quando eu leio Gálatas capítulo 2 e 19, eu volto àquele estágio onde eu não aceito. Eu quero conhecer o bem e o mal, mas conectado com Deus. Por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim? Para quê? Por quê? Porque era necessário que conheça o bem e o mal, mas debaixo, conectado com Deus. Conhecendo com Deus. Quando Deus vinha na viração do dia, com Adão e Eva, Ele lhes dava o Espírito. Eles tomavam o Espírito e conheciam. Mas antes que a vida crescesse, eles se independizaram de Deus, tomaram do fruto e aceitaram o convite de se separar de Deus, se desconectar de Deus. Irmãos, eu quero que você compreenda isto, não no plano terrenal. Eu preciso que você vá ao plano celestial. Eu preciso que você compreenda o caminho da cruz, não pelo seu ser terrenal. E é o exemplo que nós vimos no último domingo, no último sábado, com o nosso irmão Beto, o nosso irmão Davi, sobre andar em novidade de vida. Como se anda em novidade de vida? Você já imaginou como que é andar em novidade de vida? Novidade de vida é porque é uma vida nova, não a sua vida velha. É uma vida nova. E como que é uma vida nova? A vida nova é a vida que está em Deus. Ele quer transmitir a nós na viração do dia, parafraseando com Gênesis. Você quer ter comunhão com Deus na viração do dia? É uma escolha. Hoje você pode. Foi isso que Cristo fez. Por isso, em Gálatas, quando eu leio 2,19, eu entendo que eu quero voltar àquele estágio, a ter comunhão com Deus e receber a vida de Deus. E a vida de Deus vai me fazer conhecedor do que é bom, do que é mal, de todas as coisas. Então, vamos ler o versículo 20? Gálatas 2:20. Senhor Jesus, precisamos invocar, vai invocando. Ó Senhor Jesus, logo, já não sou eu quem vive, porque o meu ego, aquele eu, a minha pessoa, eu escolhi deixá-la na cruz. Logo, já não sou eu quem vive. Ué, quem vive então em você? Em mim? É Cristo. Mas como que ele vive em mim? É que ele vive na minha carne, quer dizer, o que eu faço, o que eu vou falar, o que eu vou pensar, é pela fé no Filho de Deus. É pela fé. Eu creio. Porque sabe qual é o fim da nossa fé, como diz lá em Pedro? Sabe qual é o fim da sua fé, da tua fé, da fé que hoje você faz essa escolha? É a salvação da sua alma. Nós vamos ver daqui a pouquinho, tá bom? A salvação da alma. Então, esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. A base é o amor. Deus te chamou
Não porque você é bom, ou você é ruim, ou você é melhor. É porque Ele me amou. Ele te amou. Você pode dizer isso, obrigado Deus, porque o Senhor me amou, Tu me amaste, ó Deus. Se você ora ao Senhor, você vai ao terceiro céu. Porque Cristo dispensou o seu amor a cada um de nós. Ele se deu a nós. Ele se entregou por mim. Ele se entregou por você. Ele deixou todas as coisas e por amor a nós, Ele veio te buscar. E você está aqui hoje. E nós estamos aqui hoje. E agora, conectados com Deus, num plano totalmente celestial, nós vamos edificar a igreja. Nós vamos edificar a igreja, é trazer, é permitir que Deus tenha o seu descanso. Nós queremos edificar a igreja para que Deus possa descansar. Para que Deus tenha um descanso aqui na terra, aqui em Campinas, aqui nesta cidade, que Deus possa ter uma ilha, um lugar onde Ele possa dizer: aqui é feita a minha vontade. Por meio de você, naquilo que você faz. Senhor, faz a tua vontade, tem teu descanso, ó Deus. Quando Deus veio à terra, não tinha nenhum lugar para Ele nascer. Ele nasceu numa manjedoura, num coxo. Se esvaziou completamente de todas as coisas. E nós hoje, quando cumprimos a vontade de Deus, quando ouvimos o seu falar de Deus, nós nos convertemos ao Senhor. Imediatamente depois, nos batizamos. Vamos pelas águas para quê? Para cumprir a vontade de Deus, a ordenança de Deus. Porque eu anelo o falar de Deus. Eu escolho a vontade de Deus. Eu quero a vontade de Deus. Eu vivo pela vontade de Deus. Logo, esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé. Qual fé? A fé é o próprio Cristo. E o final dela é ainda te salvar completamente. Você vai ser salvo completamente. Eu vou ser salvo completamente. Vamos viver com Cristo. Vamos reinar com Cristo. Vamos desfrutar Cristo. Como nós cantamos no hino, desfrute o Senhor. Ele é teu desfrute. Ele é meu desfrute, Senhor Jesus. Então virá o fim. Ó Senhor, então virá o fim. Então nós vimos que a cruz é a única maneira, não há outro caminho, de eliminar essa vida independente de Deus, essa vida que se criou como a sua personalidade autônoma, a sua personalidade autônoma. Ela adquiriu um poder que pode julgar, que pode fazer, que pode ver, e pode pensar e cogitar as coisas dos homens. Como nós vimos semana passada, ele se uniu a Satanás. Não é possível você ter pena, você ter cuidado com o seu ego. Nós sabemos uma coisa: o teu ego, o meu ego, não se converte a Deus. Não adianta. Ele não aceita ser evangelizado. Sabia disso? O nosso ego é maligno. Ele se uniu
disfarçadamente lá com Satanás, presta bem atenção nessa palavra, disfarçadamente, dissimuladamente, você acha que você pode edificar a casa de Deus sem Deus. Não é possível. Então, o ego, ele só tem um caminho e é o único caminho. Estou crucificado com Cristo. Louvado seja o Senhor. Bom, Senhor Jesus. Sabe, irmãos, a sua alma tem muitas necessidades. Muitas, muitas. Muito mais do seu corpo humano. Você tem fome, né? Você come 3 vezes ao dia. Como é bom comer uma sopinha agora à noite, é muito bom. Mas a sua alma tem mais necessidade do que o alimento. Por isso que o Senhor falou lá em Mateus, no capítulo 4, 5, que não só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque a sua alma tem mais necessidades do que você imagina. Ela tem necessidades. E como é que eu faço para satisfazer a necessidade da minha alma? A palavra. Sabe que a palavra, ela nos supre, tem o poder de nos suprir, especialmente a nossa alma. Ela tem todo o suprimento que você precisa. Alegria, paz, longanimidade. Não importa a situação que você esteja passando. Se você estiver em Cristo, uau, você tem paz. Se você tem Cristo, você está satisfeito. Você está alegre. Em qualquer situação, você pode desfrutar Cristo em qualquer situação. Você não quer isso? É a sua escolha. Você pode hoje escolher. Cristo nos deu esse poder de nós escolhermos. Louvado seja o Senhor, porque a nossa alma é satisfeita completamente com a palavra. Logo, eu preciso de palavra. Qual palavra? A palavra que o Senhor nos mostrou, que nós ouvimos, que nós oramos, que nós lemos. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Irmãos, este caminho não é espaçoso. Este caminho é estreito. Quero te convidar a abrir lá em Mateus capítulo 7, esse segundo aspecto do nosso viver natural, da nossa escolha. Mateus 7, 13 e 14. Ele fala sobre uma porta estreita. Entrai, versículo 13 diz assim: entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então, esta palavra não é para incrédulo, é para nós que cremos, que escolhemos o Senhor. Então após de você ter o Senhor, escolher o Senhor e querer o Senhor, ainda você tem opção de 2 portas, uma estreita e uma espaçosa. A espaçosa é porque você não escolheu a vontade de Deus. É simples assim. A estreita é porque eu escolhi a vontade de Deus. E quando eu escolhi a vontade de Deus, ocorre alguma coisa. Às vezes, eu não fico satisfeito. E não é o que eu queria. É o que eu acho que eu não queria. Mas, mesmo assim, eu escolho a porta estreita. Então você vai reinar. Também é simples assim. Entrar pela porta estreita é você reinar com Cristo. Você vai reinar. Senhor Jesus. Irmãos, há muitos fatos espirituais na Bíblia.
fatos, como Cristo foi crucificado, a ressurreição do Senhor, e tantos fatos que podemos enumerar sem fim. Esses fatos, eles se tornam real, sabe quando? Quando você exercita o seu espírito. Então, viver no espírito traz à realidade todos os fatos espirituais. Todos eles. Todas as promessas de Deus estão quando eu faço a escolha pela vontade de Deus e fico o meu ego na cruz. Quando o ego está na cruz, aí Deus tem caminho. Cristo tem a sua vontade, ele pode executar uma vontade. Bom, mas qual é essa vontade? São os serviços da igreja. Os serviços da igreja. Há muitos serviços na igreja. E quando eu escolho a porta estreita, não fazer como eu quero, aí eu consigo fazer com você. Porque senão eu faço sozinho. Porque quando eu faço sozinho dá certo. Não, não dá certo. Não é assim. No corpo de Cristo, nós seguimos o Senhor. E obedecemos e guardamos o Senhor. E o Senhor está nos irmãos. Então nós vamos abordar daqui a pouquinho um aspecto coletivo. Porque todo serviço individual, negar a vida da alma, me colocar na cruz, escolher a porta estreita, é individual. Você tem que escolher. É a sua escolha. Mas ela culmina no viver coletivo. Então você vai entender que a partir de agora, nós, esse ano, 2022, vamos falar bastante sobre edificar. Edificar o corpo de Cristo. Trazer o descanso para Deus aqui. Aqui, Campinas. Aqui mesmo, com você. Você faz parte disso, você tem parte nisso. E louvado seja o Senhor por isso. Então, edificar é em novidade de vida, é uma vida nova, porque meu ego está na cruz, eu vou escolher a vontade de Deus, e cogitar das coisas de Deus são planejar, pensar, preferir as coisas de Deus e não dos homens. O que é cogitar as coisas de Deus, se não tratar com os bens de Deus aqui na terra? E quais são os bens do Senhor? Nós já sabemos, nós já vimos tanto. As pessoas, a igreja, a palavra, a Bíblia. São os bens do Senhor. E os outros? Não, os outros não são do Senhor. Ah, mas eu preciso deles. Sim, é justo, é lícito. Você precisa deles. Mas o Senhor não fala, pensai nas coisas lá do alto, não as que estão aqui da terra, porque morrestes. Estamos unidos com Cristo. E todas as demais coisas serão acrescentadas. É aquilo que você precisa, vai ser acrescentado. Não se preocupe. Quando nós escolhemos a vontade do Pai, então, Ele pode ter a sua igreja. Então, vamos buscar a vontade do Pai. Ele nos conduz à vida. E sabe que são poucos os que encontram por ela, é o que diz no versículo 14. Vamos ver o 14 também? Versículo 14. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que acertam com ela. Por que são poucos? Porque viver como eu prefiro é mais fácil. Vamos sair e orar pelas pessoas. Vamos sair lá na praça aqui de Campinas. Ah, não, lá eu não vou.
Porque se fosse lá no Santa Genebra, eu iria. Mas lá eu não quero ir, é longe. Logo, você não está sendo crucificado com Cristo. Você tem a sua vontade. Mas o Senhor tem a vontade de Deus, não é lá, é onde o Senhor indicou. Então eu tenho que ter no meu coração essa vontade, essa necessidade, esse querer de escolher a vontade de Deus. Então eu me sinto apertado, porque eu vou para lá, porque é lá que os irmãos mandaram. Hoje, os irmãos foram para Jaguariúna. É lá, o Senhor mandou ir lá, vamos lá. Você queria orar pelas pessoas? Hoje era em Jaguariúna. Ah, não, Jaguariúna eu não vou. Se fosse em Campinas, eu ia. Não ia, não. Não ia, não. Te garanto que você não ia. Nós achamos que vamos, mas não vamos. Nosso ego é sem solução. Ele não aceita as coisas de Deus. Ele é sem vergonha. Senhor Jesus. Sem vergonha, viu? Irmãos, uma coisa é certa. E não há como não dizer para você isso. Mateus 11, versículo 7. Vamos abrir lá? Mateus 11, versículo 7. Aquele relógio está errado. Qual é o horário, irmão, por favor? Amém. Senhor Jesus. Irmãos, não há como você não ver este versículo. Então, ó Senhor Jesus, perdão, irmão, é o versículo 12, errei de novo. Versículo 12, irmão, por favor. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Não é fácil. Não vamos viver bem. Folgados. Não. Vamos viver apertados. Porque Deus tem uma vontade e precisa edificar a sua casa e ter um descanso. Senhor Jesus. Então, o reino dos céus é tomado por esforço. E o meu esforço é estar crucificado na cruz. Eu me permitir servir com você, junto com você, mesmo que você seja diferente de mim e do que eu acho. E graças a Deus que não é feito o que eu acho, porque senão não ia dar certo. Então vamos nos permitir fazer o que Deus acha. E não se preocupe, nós precisamos de pureza em nós para ouvir a vontade e sentir a vontade do Senhor. Ué, e se eu não sou puro, como é que eu faço? É fácil? Não, não é fácil. Mas a palavra nos purifica. A palavra nos lava. E Deus quer fazer isso. Por isso que ele falou que Deus deseja apresentar a sua igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. Por isso, que é pela lavagem da palavra. Onde está isso? Em que versículo está isso? Senhor Jesus. Onde está? Quem lembra? Efésios capítulo 5? Vamos abrir então Efésios 5. Dá uma pausa, e já nós voltamos aqui. Mas vamos em Efésios capítulo 5, versículo 23. É isso? Vamos ler o 24. Vamos passar para o 24. Senhor Jesus. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também
as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. 25. O 26 é depois, né? Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então aqui eu quero te chamar a atenção. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então a palavra nos limpa, nos lava, nos purifica. E quanto mais eu faço uma imersão na palavra, mais eu consigo emergir com a vontade de Deus, a propósito de Deus, como Ele quer, onde Ele quer e quando Ele quer. Ah, mas eu não sei direito. Vamos nos imergir na palavra, porque ao emergir, nós vamos saber. Vai testificar em teu espírito. Não se preocupe. Ainda eu não sei. Não se preocupe. Palavra. A palavra nos lava. Nesse momento, eu estou sendo lavado. Você está sendo lavado. Você lá em casa está sendo lavado. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. E agora vamos entrar num aspecto coletivo. Porque até aqui, o esforço, a porta estreita, estou crucificado com Cristo. Nós entramos agora num aspecto coletivo. E esse é um aspecto muito importante. Porque nós, irmãos, somos particularmente individualistas. Sabia que você é individualista? Você é. Eu sou. Essa é a nossa natureza. Mas, para o corpo de Cristo ter expressão, não tem lugar para o individual. Senão é que nem aquele exemplo que nós ouvimos sobre uma construção. O material está tudo lá na loja, mas o material não edifica nada. Mas quando você junta o material, lado a lado, peça a peça, você edifica algo, você tem uma expressão. E você não vê mais o material. Exemplo, você não vê a areia, você não vê a pedra, nem o ferro dessa construção. Porque ela está edificada. Mas o material não aparece. Então você não aparece. Para aparecer no showroom. No showroom você aparece. Mas nós não somos showroom. Nós queremos edificar o corpo de Cristo. Então não queira aparecer, irmãos. Eu não posso querer aparecer. Eu tenho que desaparecer. Eu tenho que diminuir. Cristo precisa crescer. E aí o Senhor tem a sua vontade. Tem a sua ilha de descanso. Ele pode descansar no meio de nós. Você não quer isso? Eu quero. Senhor Jesus. Não tenha preocupação. Porque um dos maiores problemas hoje em dia se chama relacionamento. Relacionamento. Relacionamento é um problema. Problema para os casais, problema para os solteiros, onde você trabalha, onde você não trabalha. Relacionamento é um problema. Mas, na vida da igreja, nós podemos ver o versículo de Romanos 12, versículo 3. Vamos ler Romanos 12, versículo 3. Já já a gente volta. Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, vou ler aqui, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, com equilíbrio, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então Deus nos repartiu
uma porção de fé a cada um. E até onde que é o que eu penso além de mim ou além do que convém? O que é além do que convém? É nem mais, nem menos. Você precisa servir no corpo. Em Romanos capítulo 12, no versículo 1, ele entra nessa questão coletiva. Ele diz lá que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício. Vamos ler Romanos 12, versículo 1, por favor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o razoável. Você recebeu uma revelação, é para você ser razoável. E como eu sou razoável, se apresente ao serviço. Não é escolher o serviço, é se apresentar. Você vai começar a experimentar a cruz quando você se apresenta. Ah, mas não é o que eu queria. Ah, mas se for assim, eu não sirvo. Ah, com aquele irmão, não. Aquela irmã, Deus me livre. Percebe que nós temos um problema para resolver? E Deus nos está dando as ferramentas para nós resolvermos esse problema. Como? Se apresente. Não diga que você não pode fazer mais e não diga que você pode fazer menos. Você pode fazer. Você tem que se exercitar. Você tem que servir no corpo. Você não foi chamado espectador. Nenhum de nós é espectador. Você que está em casa não é espectador. Você faz parte e tem parte no corpo de Cristo. E louvado seja o Senhor. Você faz parte e tem parte. Não pense que não tem e não pense que tenha mais. É na medida da vossa fé. É dessa forma, como nós lemos lá no versículo 3. Porque no 2 você vai conhecer qual é a boa, a perfeita vontade de Deus, se você se apresentar. Vamos ler o versículo 2. Então, se eu me apresentar e for como sacrifício, não como eu prefiro, então você vai ser transformado, sua mente vai ser renovada, e você vai experimentar, como o versículo 2 diz, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e você faz parte disso. E você tem parte nisso. É tua porção. Não abre mão disso, é tua porção. Ame essa porção. Ame aquilo que Deus te deu. Sirva com alegria, com entusiasmo, com excelência. Não é assim que nós aprendemos? Sabe uma coisa? E você precisa saber. É o que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 3. Vamos abrir lá? Primeiro livro aos Coríntios, capítulo 12, versículo 24. Eu acho que é o 12 e 24. Vamos ver se eu acerto. Ah, esse mesmo. Ó. Mas os nossos membros, falando do corpo, não têm necessidade disso, porque são nobres. Contudo, lê comigo essa frase. Deus coordenou o corpo. Sabe quem coordena o serviço? Deus. Ah, não, mas eu não acredito. Não acredita? Abre os olhos, veja. João Batista falou, mas será tu, Senhor? O Senhor falou, veja, olha o que está acontecendo em nosso meio. Olha quantas pessoas estão sendo conhecedoras, orando por elas. Quantos jovens, quantos adultos, quanto você está sendo transformado. Olhe para você. Não pense além do que convém, não é pensar menos. Olha para você. Você é precioso. Deus te ama. Deus ama você.
Sabe o que Deus pensa? Ele pensa em você. Sabe o que está no coração de Deus? Você. Você está no coração de Deus. Nós somos o seu corpo. Nós vamos reinar com Cristo. Deus nos ama. Então, Deus nos coordenou no corpo. Nem mais, nem menos. Deus coordenou. Você só fala sim e amém. Louvado seja o Senhor. Essa questão coletiva é bem difícil, irmão. Sabe? Nosso papel, no máximo, é cooperar. Deixa todo o mover de Deus, que Deus é quem faz. Eu só tenho que me apresentar. Eu me apresento e Deus vai fazer o resto. É servir no descanso, sabia disso? Você já imaginou isso? Servir no descanso? Você vai servir o Senhor, você vai descansar. Depois você vai chegar cheio de alegria, alegre, algo no teu espírito. Os irmãos comportores sabem disso, eles voltam cheios, alegres. O que eles fizeram? Serviram no descanso. Ó Senhor Jesus. Então, aqui resta uma pergunta que nós devemos nos fazer. Qual é a tua função no corpo? E isso você vai ter que descobrir. Você não está aqui para fazer número, nem para assistir. Você está aqui para ter uma função no corpo. E junto com os irmãos, você vai edificar, nós vamos edificar o corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, há tantas coisas, mas todo serviço é importante, todo serviço é importante que obedeça a palavra, e a palavra que nós estamos recebendo atual, a palavra profética. Então todo serviço tem que ter esse encabeçamento. Nenhum serviço pode sair ou servir por si mesmo. Nenhum corpo, nenhum membro faz sozinho. Tem que ser unido ao corpo, e esse corpo tem uma direção. E você tem que estar submisso a essa direção. Qual é a direção? Hoje, agora, é o caminho da cruz, por exemplo. Poderíamos falar muitas coisas, mas hoje, agora, é o caminho da cruz. É edificar o corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, qual é a nossa função do corpo? Irmãos, esse relacionamento que nós somos aperfeiçoados, que nós lemos agora no capítulo 12 de Romanos, a partir do versículo 9 e 10, dá uma olhadinha. Nós vamos concluir com esses versículos, tá bom? Nós vamos concluir. Romanos capítulo 12, então, versículo, vamos pegar do 9 e 10, para ir rápido. Olha só. O amor seja sem hipocrisia. Não se esqueça que nós nos apresentamos, no versículo 12, no versículo 1, capítulo 12, nós nos apresentamos para servir. E quando me apresentei para servir, como sacrifício, então tem uma condição, servir como sacrifício. Aí eu vou descobrindo qual é a boa, perfeita vontade de Deus, aí não penso além do que convém, eu vou me ajustando no corpo, e aí começa vários versículos coletivos. É para edificar o corpo de Cristo. E diz assim, o amor sem hipocrisia. É sem hipocrisia. Não é com hipocrisia, é sem. Apegando-vos ao bem. Versículo 10. Eu quero me apegar ao bem. E olha, sem hipocrisia. Versículo 10.
Todos esses versículos agora é para ler e orar, irmãos. Até o final do capítulo 12 é ler e orar. Amai-vos cordialmente. Ame cordialmente. Não ame de qualquer maneira. O amor tem que ser cordial. É o amor de Deus. Prefira outro irmão. Mas dê mais honra ao teu irmão que está do teu lado. É honra uns aos outros. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Dê preferência ao seu irmão. Ah, mas assim eu vou desaparecer. Isso mesmo, você vai desaparecer. Diminua. E Cristo vai aparecer. Versículo 11. Versículo 11. No zelo é no serviço. É no serviço lá de versículo 1. Quando você se apresentou como sacrifício vivo. Não seja remisso, não seja preguiçoso. Tem que ser feito. Faça. Sede fervorosos no Espírito. Senhor, se eu não sou fervoroso, eu tenho que buscar, eu tenho que ler e orar. Eu vou ferver, eu vou pegar fogo. Vai, não se preocupe, vai. É servindo ao Senhor. Você está servindo ao Senhor. Versículo 12. Senhor Jesus, se alegre. Desfrute o Senhor. É na esperança. Qual é a esperança? Cristo vai reinar e você vai reinar com Ele. Está vindo, está às portas. Como o Senhor falou, o irmão falou no semana passada, está com a chave no ferrolho. Está lá. Sede pacientes. Vai ter tribulação? Vai. Perseverantes na oração, na tribulação, na oração. É necessário perseverança. Deus nos prova, não tem um versículo que mostra, pelo tempo já não vai dar, mas que o Senhor nos prova, mas Ele também nos livra. Ele não nos dá nada a mais de que você não possa suportar. Creia nisso. Você não vai receber nada que você não possa suportar. Até então, fique tranquilo. Vamos ser provados? Sim, vamos ser. Vai sofrer na carne? Vai. Vamos sim. Nós escolhemos, né? Mas agora nós também escolhemos voltar ao princípio. Graças a Deus por isso. Versículo 13, por favor, irmão. Compartilhai as necessidades dos santos. Temos sim, irmãos, tem necessidade, você tem que compartilhar. Praticai a hospitalidade. Acolhe os irmãos, é uma alegria. Aliás, é uma festa. É uma festa. Vamos lá, até o versículo 21, será que nós chegamos lá? 14, abençoai os que vos perseguem. Não se preocupe, você tem o rei do reino dos céus. Se alguém te perseguir, abençoa ele. Não se preocupe. Deus é Deus. Ele tem vários versículos que falam que a Ele compete a vingança, não é a nós. Não precisa se justificar, não precisa brigar. Não precisa. Abençoai o que vos persegue, abençoai, não amaldiçoeis. Você foi chamado para abençoar, não amaldiçoe. Abençoe. Versículo 15, Senhor Jesus, alegrai-vos com os que se alegram. Chorar, sabe o que chama esse versículo? Eu chamo ele de empatia. Sabe? Tenha empatia. Veja o seu irmão o que ele precisa. Não o que eu preciso, vê o que ele precisa. Tenha empatia com ele. Ele está triste? Chore com ele. Está alegre? Se alegre com ele. Versículo 16. Irmãos, esses versículos estão formando o edifício. Você está vendo como está formando? Está aparecendo uma estrutura. Senhor Jesus, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhoso, condescendei com o que é humilde. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Versículo 17. Olha, não torneis a ninguém mal por mal. Quer dizer, não dê o troco. Não precisa dar o troco. Mas esforçai-vos por fazer o bem. Se esforce. Façamos o bem perante todos os homens. Não, aqui é só dos irmãos, mas é
todos os homens. Versículo 18, estamos acabando. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. É quanto depender de vós. Muitas coisas, muitas vezes, não dependem de nós. Aí não tem o que fazer. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança. Não precisa se vingar, não precisa se justificar. Versículo 20, é Deus quem pertence à vingança. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Versículo 21, finalmente, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, porque o edifício está sendo montado. E você faz parte disso. Você tem parte. É tua porção. Louvado seja o Senhor. E amanhã temos uma festa. Então, para encerrar a reunião, já está encerrada. Você que está em casa, agradecemos por você estar assistindo. Pedimos que o Senhor vos abençoe. E amanhã nós temos festa. Se você quiser vir na Casa 1 amanhã, aqui em São Bernardo, e quiser ser batizado, amanhã vai ter batismo. Glória a Deus! Olha só, você pode fazer parte e ser testemunha deste evento. O batismo. Vamos ter vários irmãos, talvez você também. Se o Senhor colocou no teu coração, levante, se batize, se coloque, obedeça à vontade do Senhor. É batizar. E amanhã, 9 horas da manhã, você é convidado. Se por acaso você não se batizou ainda, você está sendo convidado a se batizar. E Jesus é o Senhor. Olha que o edifício está chegando lá. O Senhor tem o seu descanso. Amém. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus.